Aleluia. Seja o domínio, glórias ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Oh, seja a honra, oh Deus, seja a glória, seja a glória. Muito obrigado, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe o poder de Cristo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor poderosamente. Pelos séculos dos séculos. A Ele toda a honra. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso é o Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Poderoso Deus. Poderoso. Poderoso Senhor. Poderoso Deus. Aleluia. Alabacalamante. La rosa labras. Recanto prayer. Alabashiri candarabas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. No trono e ao Cordeiro. E ao Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Seja a glória. Glórias a Deus. E seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Aleluia. Poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Rei. Poderoso. 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 Minha alma. Oh. Ababaxarabacari porrobos. Racalaman sobre calabás. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Oh, aleluia. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, oh, Rakalamante, Meria Kalababa Sharabakaturabahas, oh, Rakalamante, oh, praise, aleluia, aleluia, entra no Espírito com esta canção poderosa, entra no Espírito canção maravilhosa que nos leva a adentrar a presença poderosa de Deus. Adore comigo em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado em nome de Jesus Cristo. Deus seja glorificado pelo poder que é no sangue de Jesus. A Ele seja toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nós clamamos a majestade de Deus, ao trono de Deus, a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor sobre nós. Ele é o nosso Deus. Nós ansiamos a presença do Senhor. Nós necessitamos a presença de Deus. Quão suave é a presença de Deus. Quão poderosa é a presença de Deus. Quão poderosa é a presença desse grande Deus. A presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é soberana. Aleluia. Portanto, vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a manifestação desse grande Deus. O Deus vivo, o Deus que é santo, o Deus que é puro, o Deus que é genuíno, o Deus verdadeiro, digno de toda adoração, digno de toda aceitação, digno de todo amor, é o nosso Deus. Portanto, Deus abençoe a tua vida. Você que já está conectado, em nome de Jesus, Deus seja louvado pela sua vida. Nós vamos entrar no período de oração. Vamos ministrar uma palavra poderosa ao teu coração, com o título Abba Pai. Glórias a Deus. E hoje vamos aprender a respeito do Abba Pai, a palavra e o Deus poderoso. Aleluia. Ore comigo, Espírito Santo, clamamos ante a tua presença. Declaramos em nome de Jesus um momento de glória sobre as nossas vidas. Pai, venha iluminar a cada coração, a cada vida em nome de Jesus. Senhor, tudo quanto está travado, venha destravar pela tua unção. Eu posso sentir a tua unção presente aqui. Jesus, confirma pelo teu poder, pela tua manifestação. A Bíblia fala que os discípulos pregavam e o Espírito Santo confirmava a pregação deles, com os sinais que se seguiam, as curas, as libertações, as bênçãos em todas as dimensões. Deus venha confirmar o teu chamado, o teu ministério sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, venha confirmar com impacto espiritual. Venha operar cura, venha manifestar cura. Venha manifestar libertação na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas. Senhor, o teu povo está aqui. Jesus Cristo, manifesta o teu poder. Traga grande livramento. Venha cancelar todo o poder do inimigo contra a vida desta pessoa. Venha destravar em nome de Jesus. Venha destravar em nome de Jesus. Declaro e decreto a cura. Declaro e decreto a saúde. Haja livramento sobre a tua vida. Você que está a viver esta situação complicada, difícil, que é um grande paradoxo, um grande labirinto, que parece que não há saída, parece que não há solução, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te anuncio a libertação da tua vida, eu te anuncio o livramento da tua vida, pelo poder de Deus, pelo poder e unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, no nome poderoso de Jesus, Senhor, venha tocar, venha iluminar, venha abençoar o teu povo. Jesus, venha transformar a vida do teu povo. Em nome de Jesus, venha livrar de todo mal, venha cancelar de toda obra contrária a esta vida. Jesus, purifica, perdoa os pecados. Jesus, liberta da morte, livra da doença, livra das aflições, livra de toda a programação de Satanás, toda a programação do reino das trevas contra a vida desta pessoa. Deus liberta e livra de todo mal. Pai, destrói todo o poder do inimigo e cancela toda a força de Satanás. Em nome de Jesus, a esta pessoa que está a me ouvir agora, Deus, pelo teu poder, manifesta a tua graça sobre esta casa, manifesta grande libertação, grande livramento de qualquer mal em nome de Jesus, e que começa a cair por terra todo o mal que tem se levantado contra esta vida. Jesus, opera os teus milagres, haja milagre e haja testemunho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declara
declaramos as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, servos e servas de Deus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Seja bem-vindo. Mais uma vez, seja bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, também seja bem-vindo. Aleluia. Em nome de Jesus, estamos aqui diante da presença do grande Deus, o Deus Todo-Poderoso. E hoje vamos aprender a respeito do Abba Pai. Abba Pai, o nosso Deus, aquele que caminha conosco, aquele que nos protege, aquele que nos livra de todo mal, aquele que é a nossa guarda, conforme diz a palavra do Senhor. O guarda de Israel não dorme, não toscaneja. Aquele que te protege nunca dormiu. É a verdadeira sentinela espiritual sobre as nossas vidas. É o melhor protetor. Aleluia. Portanto, Deus é conosco. O Senhor é contigo. Aonde quer que andares, a graça de Deus está sobre você. No poder de Jesus Cristo. Portanto, vamos entrar na ministração da palavra. Você que puder compartilhar esta live para 5 pessoas, faça isto, amém? Em nome de Jesus Cristo, será um prazer você nos ajudar a compartilhar para 5 pessoas esta live. Deixa sempre o teu like, amém? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus seja louvado pela sua vida. A paz de Cristo, a paz do Senhor reina sobre o teu coração. Vamos começar a ministração da palavra do Senhor com o tema Abba Pai. Aleluia. Livro de Romanos. Vamos ler em primeiro lugar Romanos capítulo 8. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14 até o verso 16. Que diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 14 até o 16, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Glórias a Deus. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está a declarar que nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Quem é o nosso Pai? O nosso Pai é Deus. A palavra Abba é uma palavra de origem aramaica e significa pai, papai ou paizinho. É um termo de grande intimidade, mostrando que Deus é o nosso Pai, mostrando que Deus é aquele que nos gerou, mostrando que nós somos imagem do nosso Pai, nós somos semelhante ao nosso Pai. O rei Davi, no livro de Salmos, está escrito: vós sois deuses, filho do Altíssimo. Nós temos a natureza espiritual de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito de Deus em nós nos fez ser filhos de Deus, porque confessamos ao nome de Cristo, porque aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas. E quando você aceita Jesus, você aceitou a Deus, o Pai. E quem aceitou o Pai recebe a salvação, recebe a santificação e recebe a transformação. Portanto, você se torna um com Deus, com o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Jesus, na terra, em forma humana, declarou algo: Pai, faça eles serem um,
assim como eu e tu somos um. Então, a intenção de Deus é que nós sejamos um com o seu Espírito. Por isso é que nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo habitando em nós, ele é o nosso Pai, vivendo em nós e conosco. Por isso é que a promessa diz que o Espírito viria e estará convosco para todo sempre. O Espírito Santo foi dado aos filhos, aos que creem no nome do Senhor, aos que receberam a presença de Deus, foi dado para conviver e ser íntimo para todo sempre, até a vinda de Cristo. Você recebeu o Espírito Santo para que ele te guiasse na disciplina de como saber se enquadrar, adorar e viver para o teu Deus. Enquanto você está na terra, enquanto nós estamos na terra, precisamos da presença do Espírito Santo dentro de nós. Por isso, a Bíblia fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Quando um homem e uma mulher casam, se tornam uma só carne. Antes de casar, eles são separados, mas quando casam, se tornam uma só carne. A maior intimidade que a Bíblia apresenta é de um marido e a sua mulher. Por isso, a igreja representa a noiva e Jesus representa o noivo. Jesus é o noivo da igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, em espírito, nós se tornamos um com Deus. Aleluia! Eu quero ler uma passagem muito poderosa a respeito da presença do Espírito Santo dentro de nós. O livro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, a partir do verso 6 até o verso 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Aleluia! Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glórias ao Senhor. O Espírito Santo que habita em nós, em outras palavras, é o Espírito do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus que um dia veio à Terra? Jesus Cristo. Ter o Espírito Santo é ter o Espírito de Jesus dentro de nós. Ter o Espírito Santo é ter a presença de Cristo dentro de nós. E Jesus, o Filho do Pai, nos transformou a ser filho do Pai. Jesus em nós nos transforma em ser filho, assim como ele é filho. Assim como Jesus foi filho e obedeceu ao Pai, Jesus veio para nos dar o direcionamento através da sua presença. Então, o Espírito Santo, ele quando desceu ao nosso espírito, a nossa pessoa espiritual, para nos dar a disciplina espiritual de como procedermos na presença de Deus, em adoração, como um estilo de vida. Nós aprendemos nas lives anteriores a respeito do louvor e da adoração. Nós definimos que adoração é diferente do louvor, porque adoração é um estilo de vida. Vai mais além do que palavras bonitas, louvores, canções, mas é um estilo de vida diante de Deus. E esse espírito, que é o Espírito de Cristo, que nos faz ser filhos de Deus, ele nos transforma a fim de nós procedermos assim como Jesus procedeu na terra. A vontade do Pai, a vontade de Deus é que nós possamos se espelhar em Cristo. Jesus Cristo na terra, ele é o nosso modelo. Jesus Cristo viveu tudo que Cristo viveu e procedeu na terra é para nos dar o exemplo. E ele disse, eis que vos dei o exemplo, para que conforme eu fiz, façai vós também. Jesus disse que nós ainda faríamos coisas maiores do que ele fez, significando que eu vou ao Pai. Vim abrir o caminho, vos dar o curso, a preparação, para que vocês dão a continuidade na carne. Por quê? Porque ele é Deus e veio na forma humana, porém humanos somos nós. Ele só tomou a forma, conforme Filipenses fala, e tomando a forma de servo, fez-se homem e habitou entre nós. Então ele tinha que voltar na sua forma normal.
Mas nós, como homens, nascidos de pai e mãe, nós precisamos pegar o exemplo de Jesus. Como Jesus viveu diante do Pai, a maneira excepcional que Jesus caminhou na presença do Pai. O que você enxerga em Jesus? Quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma pregação, o que você enxerga em Cristo? Um Jesus que não orava? Um Jesus que não tinha conhecimento do seu Pai? Ou um Jesus que buscava constantemente o seu Pai? Um Jesus que tinha relacionamento com o Pai ou um Jesus que não tinha relacionamento com o Pai? Então, só pelo facto de sabermos que Jesus é o nosso exemplo, e Jesus tinha um estilo de vida regrado na vida espiritual, falando disso, eu quero que você saiba, Deus espera mesmo de nós. Não existe um pai que ama o filho e o filho que ama o pai, que não querem ter relacionamento. A falta de diálogo entre o pai e o filho representa inimizade. Você não é inimigo de Deus, portanto, Deus espera que você passe a falar com Ele. Porque muitos de nós não temos tido intimidade com este Abba Pai. Mesmo sabendo que o Pai nos cuida, mesmo sabendo que o Pai toma conta de nós, tem cuidado de nós, tem livrado as nossas vidas. Você sabia que o termo Abba Pai no aramaico tem o sentido de uma mãe que cuida o seu bebê com amor? Você sabia que esta palavra Abba Pai, no original hebraico, ela representa mais do que a palavra papai? É como se fosse uma mãe que gerou o seu bebezinho e está a cuidar com tanto amor. Esta é a grande representação da palavra Abba Pai. Então você tenta imaginar o modo com que Deus nos cuida, nos protege. Tenta imaginar a maneira com que Deus nos ama. Se ao menos os teus olhos abrissem para ver certos moveres de Deus no Espírito, você perceberia que não há tempo para perder. Você entenderia que eu não devo passar um dia sem orar, que eu não devo passar um dia sem falar com Deus. Preciso estar na presença de Deus. Alguns de nós, como ser humano, temos esperado ver coisas para acreditar, queremos ver anjo para acreditar que Deus existe, queremos ver, sentir o fogo, a eletricidade espiritual, queremos ver luzes sobrenatural, queremos ver seres sobrenatural para acreditar que Deus nos guarda, nos ama. Irmão, Deus te ama poderosamente, até mesmo o nível que você não entende. Até quando não percebemos, Deus ainda assim nos ama. Deus não tem sombra de variação. Deus não varia em nada. O Deus grande, o Deus de amor, é o teu Deus, é o teu Pai. Ele tem cuidado de você. Você não imagina o que acontece quando você dorme. O que o Senhor envia, as ordens que Deus declara no reino dos céus ao teu favor. Até Satanás sabe disso. Satanás foi tentar Jesus e disse, não está escrito que a teus anjos dará ordem, então ele vai dar ordem, se atira daqui abaixo. Satanás queria que Jesus se atirasse a uma distância para tentar a Deus, porque ele sabia que Deus envia anjo para nós. Imagina o quanto Deus faz para te proteger. Sabe, quando de repente aquele carro quis atropelar, pancar você, passar por cima de você, e de repente você voltou para trás, não era um escape, era um mover angelical, era uma proteção de Deus. Quando você dorme e sente em grande pesadelo, como se tivesse um ataque espiritual quase a te matar, e de repente você sai, não é um acaso, é uma graça e libertação de Deus. Quando você acorda, é um milagre sobrenatural. Aleluia! Deus tem trabalhado ao teu favor. Deus tem trabalhado por você. Deus tem trabalhado por nós. Glórias a Deus. Vamos olhar para este Deus. Vamos prestar mais atenção a este Deus. Vamos examinar a este grande e poderoso Deus. Você já parou para pensar o que Deus está a fazer por mim hoje? Quantas coisas Deus operou por mim hoje? Aleluia. Para pensar nisso. Porque é tão fácil você parar para pensar quantas pessoas com
você vai conversar no Facebook, no WhatsApp, quantos filmes você vai ver durante o dia, quantas refeições você vai fazer, mas dificilmente o homem está a pensar em Deus. Irmão, vamos nos despertar, que isto seja uma voz profética para o teu coração. Desperta tu que dormes, aleluia, vamos estar acordado. A Bíblia fala, vigiai, esteja com olhos abertos no espírito, não durma. Há um Deus que presta atenção em você e você precisa prestar atenção nele. Há um Deus que está a fazer a sua boa parte, mas nós precisamos fazer as nossas partes como filhos de Deus. Existem coisas que Deus nunca vai fazer por você. Exemplo, Deus não vai orar na tua conta. Deus não vai ler Bíblia na tua conta. Ou seja, Deus, ele não vai fazer aquilo que você precisa fazer como ser humano. Não é o dever de Deus, é o teu dever. Deus não vai jejuar por você porque ele é Deus. Deus não vai se adorar por você porque ele é Deus. Então você percebe que existem coisas que você precisa fazer com maior seriedade e maior responsabilidade no espírito. Porque o grande problema de nós, cristãos, nós somos muito frouxos, somos muito mole, somos difícil de dar conta das coisas. Até a própria Bíblia fala que os filhos da escuridão, os filhos das trevas, muitas das vezes são mais ágeis do que os filhos da luz. Nós somos da luz, estamos diante de um Deus genuíno, verdadeiro, que não há nada na terra que, quando duvida, comprova que ele não existe. Não existe nada na terra que pode comprovar que o nosso Deus não é real. Não existe. Tudo prova e comprova que ele existe, que ele é vivo, que ele é verdadeiro. Ele se manifesta, ele fala, ele é real. Nós precisamos fazer do nosso Deus real, não porque ele não seja na tua consciência, porque para muitos de nós cristãos, Deus parece não ser real, parece ser algo que não existe, mesmo para os cristãos. Torna Deus claro na tua vida, torna Deus mais claro sobre você, ou seja, desperte, acorde do teu sono. Deus é real na sua existência, mas se nós começar a ter um estilo de vida como se Deus fosse alguém que não existe, nós vamos fazer com que Deus não se manifeste sobre nós. E ali a incredulidade aumenta, a dúvida vem. Quando vier tribulação, confunde a tua consciência e você passa a acreditar nas coisas ruins e do que nas coisas genuínas. Porque é mais fácil o ser humano se inclinar em coisas desagradáveis do que naquilo que é agradável. É mais fácil o ser humano acreditar nas coisas de fora, de Satanás, as influências do diabo, as manipulações, do que acreditar no que Deus fala. Como é possível, homens e mulheres de Deus, como é possível termos um estilo de vida tão torta diante de um Deus reto, diante de um Deus que é certo em tudo? Como é possível termos um estilo de vida tão infrutífera diante de um Deus que nos instruiu como proceder e viver? Há um Deus que te protege, há um Deus que te guarda, há um Deus que ama você, há um Deus que tem feito coisas que até você não imagina, nunca viu, não ouviu. Há um Deus que tem guardado a tua vida. Nós não somos super-homem para estar vivo nesse exato momento. Você sabia quantas pessoas estão na UTI? Sabia quantas pessoas não podem nem enxergar uma live? Aleluia! Sabe quantas pessoas não podem estar em pé? Outros estão a ser alimentados pelas sondas, estão a comer pelas máquinas. Podem estar acordados como você. Vamos refletir nessa vida, nessa graça. Amém? Tira um tempo da tua vida, imagina no que Deus tem feito por você, em você e sobre você. Deus merece a nossa atenção, irmãos. Deus merece que a gente fale com Ele todos os dias. Vou te contar algo. Eu orei muito na sala da minha casa em Angola. Orei muito na sala de casa. Eu fiz da sala o meu tabernáculo.
Eu tinha um tabernáculo fora de casa, ou seja, no quintal de casa, mas eu amava mais orar na sala, por causa do espaço. Mas à medida em que eu orava, havia momentos que parecia que estava a orar pouco, estava a dar mais lugar a outras coisas da vida, a outros interesses, estava a me distrair um pouco. E quando falo de distração, eu me refiro a não dar tempo suficiente para Deus. Então eu comecei a sentir que Deus estava a sentir saudade de mim. E um certo dia, em sonho, o Senhor se manifestou e o Senhor disse assim: Jesus, você já não ora nem 4 horas de oração? Você já não ora nem 4 horas? Assim como o Senhor havia falado para os discípulos que eles nem oram 1 hora, o Senhor me disse: você já nem ora 4 horas? Então aquilo me fez ficar triste, indignado, porque eu sabia que Deus tem saudade de mim. Eu sabia que eu não estava a dar a Deus da maneira certa que eu poderia. Amém? A Bíblia fala: aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Existe bem, por exemplo, a consagração, a busca ao Senhor. Você tem tempo e você não faz. Glórias a Deus. Precisamos acordar, irmãos. Então eu entendi naquele dia que eu preciso estar a me examinar dia após dia para ver se estou bem na minha comunhão com o Senhor. Se estou a falar com o meu Deus, se estou a dar atenção ao meu Deus. Você já imaginou estar com um ser humano na mesma casa e você não conversa com esta pessoa? O que significa estar com alguém na mesma casa e não conversa? Significa inimizade. O Espírito de Deus está em você, só para te lembrar que ele habita em você. Amém? A palavra Emanuel significa Deus conosco, mas existe um significado ainda mais profundo. Emanuel significa El Menel, Deus em mim, Deus em nós. Aleluia! Então o significado mais profundo da palavra Emanuel não é Deus conosco. O mais profundo é Deus em mim. Porque Deus, quando está conosco, ele habita hoje no nosso espírito, então está em nós. Glórias a Deus. Tenta imaginar alguém que está em você, está com você, e você não conversa com ele, você não dialoga com Deus, você não tem tempo para criar um diálogo com o Senhor. Jesus disse aos discípulos: nenhuma hora pudestes velar por mim e comigo. Eu digo a você, quantas horas, quantos minutos durante o dia você tem se lembrado de Deus para lhe dar um tempo para falar com ele? Sabe o que eu na sala da minha casa? Existe um lugar que eu me posicionava e orava tanto ali, e ali eu sentia muito mover de Deus. E às vezes eu sentia como se Deus tivesse saudade de mim. Saudade de mim. Quando você ora muito e tenta afrouxar um pouco, começa a reduzir, você vai dar conta que vai sentir que Deus tem saudade. Você vai sentir como se você fosse o próprio Senhor a sentir saudade de você. Deus pode se manifestar assim, só para você ter a ideia de que Ele precisa de você. Deus precisa de você. Deus te fez para habitar com Ele. Deus te fez para coabitar com Ele. Você já deu conta que a intenção de Deus não é estar sozinho? Ele pode, mas Ele não quer. Ele não ama. Deus não ama estar sozinho. Deus ama ter companhia. Quando Deus fez Adão, Deus falava com Adão no jardim do Éden. Toda a viração do dia, Deus descia à terra para falar com Adão. Deus descia à terra, se manifestava para falar com Adão. Um certo dia, por causa de Adão aceitar a tentação do comer do fruto proibido, Adão já não se achou no lugar em que Deus, o lugar em que Deus tem encontrado ele. E quando a voz do Senhor soou, chamou Adão: onde estás, Adão? A Bíblia fala que Adão disse: Senhor, eu ouvi o soar da tua voz e me escondi. A mulher que tu me deste, aleluia, me enganou, me deu do fruto. A mulher, a serpente me enganou também. Aleluia. Imagina, Deus quer que você se posicione no lugar da comunhão, no lugar da intimidade.
no lugar de filho, o filho que tem a presença dele. Deus sente saudade de você, sabe? Deus tem sentimentos, ou seja, Deus tem sensibilidade. Deus pode se irar, Deus pode se entristecer. Então, esses sentidos, esses sentimentos vêm de Deus. Deus tem. Deus sente saudade, sente tua falta. Deus fica triste. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece. Diz a Bíblia, não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Você já entendeu? Ele é o nosso selo, ele está colado a nós. Em espírito, ele está em nós. Mas você não conversa com ele. Mas você não quer falar com ele. Isso cria uma grande tristeza no coração de Deus. Está dito, não entristeçais o Espírito Santo. Em outras palavras, não extingais. Amém? Há um texto ainda mais profundo, e eu vou ler para você, muito profundo. Ele está a dizer para você não extingar o Espírito Santo. Como assim? Extingar o Espírito Santo? Como é possível extingar o Espírito Santo? Amém? Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 até o verso 19. Diz assim o verso 17: orai sem cessar, orai constantemente. O versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O versículo 19 diz assim: não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, está a dizer, não extingais o Espírito. Antes do verso 19, o verso 17 está a te dizer, orai sem cessar. O verso 18 está a dizer, em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus. O verso 19 está a dizer, não extingai o Espírito. O que significa extingar o Espírito? Significa lhe apagar. Sabe, apagar o Espírito? Olha essa expressão muito poderosa. Primeiro te dá mandamento de oração e depois te diz assim, não apague o Espírito. Não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito Santo. E você se pergunta assim, será que eu posso apagar o Espírito Santo? Será que eu posso apagar o Espírito Santo? Você pode. Quando você não ora, quando você não quer comunhão com ele, você tira a voz de Deus sobre você. Ou seja, quando você não quer comunhão com Deus, Deus não é um Deus que vai te esforçar. Deus é o que muitos chamam cavalheiro, alguém que vai quando querem lhe receber. Ele não te insiste tentando te levar a algo que você não quer. Você vê que até Adão e Eva comeram do fruto, até Satanás se desviou, porque temos livre arbítrio, capacidade de escolha, poder de escolha. Existe escolha que Deus não vai fazer por você, é a escolha que você precisa fazer, é o teu direito, porque Deus te criou livre, liberto para escolher o que quiser. Quem querer Deus, ele vem, quem não querer, ele não vem. Então a Bíblia está a dizer, não extingais, não apagueis o Espírito. Como se apaga o Espírito Santo? O que significa apagar o Espírito Santo? Significa tirar a voz dele. Ou seja, não lhe dar lugar para falar na tua vida. Não lhe dar espaço. Você está a lhe apagar. Você está a lhe tornar inválido. Você não está a permitir com que o Espírito de Deus te influencie. Você não está a permitir com que o Espírito de Deus fale com você. Você não está a permitir com que ele te guie. Isso é extinguir o Espírito Santo. E isso vem através da ausência do teu relacionamento com ele. Quando você fica a fazer semanas, não quer falar com Deus, ele está na tua vida, tá, mas ele vai ficar calado. Porque para você ouvir a voz dele, você precisa andar no Espírito. Você precisa andar na comunhão, você precisa conversar com ele. Como é possível você querer ouvir a voz de Deus se você não tem relacionamento diário com ele? Não tem devocional com ele?
Você tem tempo para tudo, mas para o teu pai você não tem. Isso representa que não estamos a lhe dar valor. Isso representa que não estamos a valorizar o que ele é e o que ele pode fazer por nós. Nós precisamos refletir mais sobre as nossas vidas. A maneira com que nós lhe comportamos, a maneira com que nós procedemos diante de Deus é tão importante para nos levar a ter o acesso de ouvir a voz dele. Não invalida o Espírito Santo na tua vida por causa da tua ausência na presença dele. Volte para a presença de Deus. A Bíblia fala que nós precisamos nos despertar, precisamos acordar. Aleluia. A Bíblia declara também que levanta-te, pois, de onde caíste. Levanta-te. Aonde você caiu, se levante e volte ao primeiro amor, aos primeiros frutos, às primeiras obras que você praticava, que te levavam a crescer e levavam a glorificar a Deus. Ah, apóstolo, eu parei de orar por muito tempo. Volte hoje a orar. Apóstolo, eu orava 1 hora, 2 horas. Volte e recomece, não tem problema. Tudo que Deus quer é que você volte. Assim como Paulo disse, eu vou te dizer, eu rogo a você, como se Deus estivesse a rogar por ti. Minha filho meu, volte à minha presença. O tempo não acabou. Ainda há tempo para você se levantar e começar a viver coisas novas diante de Deus. A novidade de vida em Deus começa quando você dá o princípio. Quando você dá o princípio de novas ações, novas buscas ao Senhor, você vai receber novas novidades de Deus. Você vai entender o que Deus quer para a tua vida. Você vai ser lúcido, você vai ter consciência, entendimento do que Deus está a manifestar sobre você. Você vai perceber a vontade de Deus sobre a tua vida. Portanto, não perca o seu tempo nas coisas. A Bíblia diz, o mundo passa e as suas concupiscências, mas Deus não passa. Se você dar lugar hoje a Deus, você vai colher grandes frutos para a eternidade. Se você dar lugar ao Abba Pai, hoje você vai colher frutos para o teu amanhã. Seja sábio, seja sábio. A sabedoria é um elemento que te leva a receber produtividade para hoje e para amanhã. Tudo que você vê, ouve, que só te leva a se alegrar hoje, não está a ser feito com sabedoria. Cuidado com a maneira de perder o seu tempo, a maneira de usar o seu tempo. Muitos de nós não temos gastado tempo com Deus, estamos a gastar tempo em coisas fúteis, coisas que não nos ajudam a crescer, coisas que nos ajudam apenas a ter informações desnecessárias. O ser humano é curioso, quer saber tudo, mas não quer aprender tudo. O ser humano quer ouvir, quer saber tudo, fofoca. Tudo tem hoje. Coisas que não te ajudam, não te edificam, você corre atrás. E Jesus Cristo, Senhor, e o teu Deus, e a palavra do teu Deus, o que você faz com a palavra dele? Precisamos nos mover, precisamos agir, precisamos nos levantar, precisamos nos levantar na presença de Deus. Irmão, vamos nos despertar. Somos filhos do mesmo Pai. Deus ama você. Deus se importa com você. E você que tem se desviado diante de Deus, você que tem se desviado, tem se afastado de Deus, o Senhor está a te dizer, meu filho, volte. Não perca tempo nesta terra. Aleluia. Não perca tempo. Diz a palavra, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e me siga. Existem coisas na vida que para você alcançar crescimento em Deus, você precisa renunciar às coisas. Você precisa começar a abandonar aquilo que te faz abandonar Deus. Começa a monitorizar tudo que tem feito você abandonar Deus. Toda a internet que te faz abandonar Deus. Toda a televisão que te faz abandonar Deus. Abandone isso. E esteja com teu Deus, porque Deus vai te dar fruto hoje e amanhã. Aleluia! Portanto, viva uma vida espiritual, onde você caminha com teu Deus. Não deixa Deus de fora, de lado. Não ponha Deus em terceiro, segundo lugar. Põe em todo lugar, em primeiro lugar na tua vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Enoque andou com Deus, diz a palavra do Senhor. Eu te pergunto, será que não teve tempo para trabalhar, para estudar? Como é que ele andou com Deus? Será que só orava? Não! O segredo de Enoque é colocar Deus em tudo na sua vida. O que você tem feito? Quando surge um problema, você já quer correr no hospital só apenas? Você quer correr na polícia apenas? Você nunca ora, nunca fala com Deus. Você quer resolver com as suas próprias forças? Você nunca pede orientação a Deus? Precisamos voltar, precisamos nos submeter, precisamos viver uma vida na presença de Deus. Ele é o nosso Abba, é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Aleluia. Que esta palavra edifique o teu coração poderosamente em nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida em nome de Cristo e que a graça de Deus possa te alcançar, que o poder de Deus possa te visitar poderosamente, que a graça de Deus visita a tua família no sangue de Jesus, no poder de Jesus Cristo de Nazaré. A graça de Deus é sobre nós. Nós precisamos reconhecer o valor que Deus nos deu, a importância que Deus nos deu. Tudo quanto Deus tem feito em nós, por nós, precisamos reconhecer, buscando a face de Deus todos os dias, buscando a presença de Deus todos os dias. Lembra-te do teu Deus enquanto tens a vida. Lembra-te do teu Criador enquanto tens a vida. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Ore comigo onde você estiver, pelo poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. Alabaxere calamante. Libarabasacarabababasherebos. Começa a pedir a presença de Deus. Eu sinto Ele aqui onde estou. Sinta a presença de Deus agora. Chama a presença dEle. Chama. Fala, Espírito Santo, faz morada em mim. Espírito Santo, me toca. Racalamante, eu pray. Toca, Espírito de Deus. Toca este irmão. Toca esta irmã. Espírito Santo, toca no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Peça o toque de Deus sobre a tua vida. Fala, Espírito Santo, quero ter comunhão contigo. Fala, Deus, eu quero voltar à tua presença. Me ajuda a ter comunhão. Fala, Deus, eu quero ter comunhão contigo. Quero ter intimidade contigo. O Senhor é vivo. Aprendi que o Senhor está comigo. Deus, me ensina a ter intimidade com teu Espírito. Fala, Senhor, me faça voltar na tua presença. Começa a orar comigo, aonde você está, aonde você se encontrar. Começa a declarar, seja no coração, seja por voz. Declara uma palavra diante de Deus. O Senhor sabe que estamos em concordância. O que ligardes na terra será ligado no céu, será ligado no céu. O que concordardes aqui, o Senhor vai aprovar no nome de Jesus. Começa a pedir a presença dele. Fala, Jesus se manifesta, Jesus se manifesta. Eu consigo ver a glória de Deus. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a graça dele. Em nome de Jesus Cristo. Oh, xalabacatorobobos, ricalabababababa, xerecantorobobos, recatuzelepreia. Alguém consegue sentir? Você consegue sentir a glória de Deus aqui? Você consegue ver a glória de Deus? Você consegue sentir a manifestação de Deus? Eu vejo a presença dele aqui a se manifestar, bem acima de mim, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está aqui. Peça a presença dele. Peça a presença de Deus. Peça a glória de Deus. Peça a manifestação de Deus. Peça a manifestação de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o nome. Pai, te agradeço em nome de Jesus. Pai, te agradeço em nome de Jesus. Alabacatoroboboshekete, rakalamanchopreia, rakatoroboshakata, ribabasuricantalaba. O Senhor abriu os meus olhos para ver a manifestação dele. Aqui é onde estão minhas mãos. Aqui é onde estão minhas mãos. Eu vi a glória do Senhor. Eu vi aparecer aqui no vídeo, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Nós estamos na presença dele, nós estamos diante dele, nós estamos diante dele, pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus. O Senhor é presente, Deus é contigo. Peça a presença dele. Fala, Espírito Santo, se manifeste a mim. Fala, Espírito Santo, me visita agora, desce agora,
Desce agora a tua presença, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, Santo Deus, se manifesta sobre nós, se manifesta sobre nós, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo. Peça a manifestação de Deus sobre a tua vida. Fala, Espírito Santo, venha me renovar, venha me renovar, venha me renovar. Labababa xarabacaturobos, racatorobos chacaturobos, ricantopreia catorobos sacata, recanto xerecatorabaha, ribabasuri candarabash, reketo robo shekete ricalamassuria, alaba xerecanto robos, ricalababababa. Aleluia. Irmãos, eu não sei se vocês conseguiram dar conta. Eu não sei se vocês conseguiram dar conta. Aqui é onde está a minha mão. Se você, irmão, puder repetir esta live, a partir do momento que eu pedir, eu vou cortar o vídeo e vou publicar aqui aos irmãos. A partir do momento que eu comecei a pedir para pedirmos a presença dele, eu vi a glória de Deus aqui. E isso está no vídeo, aqui na live. Se você puder repetir esta live no dia da manhã, quando estiver disponível, vai, a partir do momento em que eu orientei há pouco tempo, pedindo para você orar pela presença dele, eu vi a glória dele aqui na direção da minha mão. E eu vou amanhã cortar esta parte para publicar e testemunhar. Se manifestou bem aqui e eu senti a presença dele. Jesus Cristo está aqui. Eu pude ver aqui, não sei se vocês conseguiram ver, mas eu vi isso, está visível. O Espírito Santo a se manifestar aqui. Aleluia! O Espírito Santo se manifestou aqui. Agora eu vi a presença dele. Em nome de Jesus Cristo. Nós não estamos diante de um Deus que não se manifesta. Nós estamos diante de um grande Deus. A Ele seja toda honra, seja toda glória, seja todo louvor, toda adoração no poder de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, obrigado pela tua graça. Pai, obrigado pela tua presença. Pai, obrigado pela tua presença, pela tua manifestação. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua glória, obrigado, Espírito de Deus, no poder de Jesus, no poder de Jesus. Deus seja louvado, irmãos, Deus seja louvado, irmãos, em nome de Jesus. Esse Deus é real, esse Deus é vivo, a glória de Deus está sobre nós, a glória de Deus está sobre nós, no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Deus seja louvado. Deus seja louvado, Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Eu vou fazer isso. Amanhã, quando estiver disponibilizado esta live, eu vou conseguir baixar e fazer um recorte e vou anunciar aos irmãos para verem a parte que eu acabei de mencionar. Eu não sei se alguns viram aqui, mas foi muito real o que eu vi aqui. Foi muito real o que eu enxerguei aqui. Aleluia, Deus está aqui, Deus está contigo, aonde você está. A graça e a glória de Deus está te cobrindo, está te protegendo, está te livrando de todo mal. O Senhor é vivo, o Senhor é conosco. Receba a graça de Deus, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, que a glória de Deus te visite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. Deus seja louvado pelas nossas vidas. Deus seja exaltado, glorificado por todos nós. Aleluia. Graças a Ele para todos sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Você que está aqui conectado até este momento, eu agradeço pela tua presença e quero dizer que Deus vai operar graças, Deus vai operar milagres sobre a tua vida. Eu posso sentir a graça dele aqui, posso sentir a glória dele aqui. Aleluia, em nome de Jesus, que o Senhor te liberte de todo mal, que o Senhor te liberte de todo mal, seja cancelado todo mal sobre a tua vida, seja cancelado todo mal sobre a tua vida, seja derrotado no nome de Jesus, seja derrotado no nome de Jesus. Nós estamos debaixo da cobertura sobrenatural. O Senhor acaba de me confirmar esta glória, esta graça. Labakatosh, rakapatush, alaba. Recate prosekete,
Makaroshelebiaha. Libra katurebekon. Raitemenia suribikantaraba. Rekanto pregedo. Sokate. Makato rokolobo. Rekanto. Ribaba sharaba. Rakatorobo sakata. Deus toca os seus filhos. Pai, toca os seus filhos. Pai, liberta os teus filhos. Pai, renova os teus filhos. Pai, transforma no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, aviva cada vida. Pai, levanta quem caiu, quem se sente derrotado, quem se sente fragilizado. Deus fortaleça no nome de Jesus. No nome de Jesus, haja cura, haja milagre. Toca pelo poder do Espírito Santo. Toda guerra espiritual, declaro a tua vitória em nome de Jesus. Declaro a tua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Deus seja glorificado para todo o sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoa você. Independentemente da cidade em que estás, o teu estado, Deus abençoa a tua vida. Temos alguém aqui pela primeira vez. Você que está aqui pela primeira vez, vai dar o teu sinal para que a gente possa saudar você, receber você com honra, em nome de Jesus. Para já, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui nesta live. Aleluia. Estamos a viver um momento de glória, a presença de Deus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus te visita, e que Deus possa fazer morada no teu espírito, que Deus possa te tocar, possa te visitar poderosamente, que você possa viver e conviver com a presença do Espírito Santo. Não te esqueça, se levante para orar, ore, passa o teu dia sem oração. Não aceita. A Bíblia fala, basta a cada dia o seu mal. A Bíblia está a dizer que cada dia há um mal que se manifesta, há um mal que se revela contra a vida de nós. Portanto, se a cada dia tem o seu mal, nós precisamos saber que todos os dias precisamos andar na presença de Deus. Não saia da tua casa sem oração. Não se mova sem orar. Não se mova sem oração. Não saia da tua casa sem oração. Em nome de Jesus. Irmãos, eu me sinto tão impactado neste momento. Me sinto tão impactado que eu não consigo me conter sem ir orar agora. Eu preciso ir orar. Aleluia. Eu não sei se os irmãos deram conta, mas eu creio que isso está capturado. Creio que Deus capturou isto neste vídeo. A glória de Deus, quando eu pedi aos irmãos para começarmos a pedir a presença dele, eu vi a glória de Deus em forma de nuvem, aqui, bem aonde estão minhas mãos. Aqui, bem aqui. Eu creio que o Senhor vai fazer capturar isto dentro deste vídeo. E se o Senhor manifestar isso, com certeza a tua fé não é a mesma. Repita essa live. E amanhã, quando estiver disponível, eu vou fazer questão de cortar e vou anunciar aos irmãos. Irmão, olhem, vocês verão com os vossos próprios olhos. Eu vi isso aqui. A glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus é real, irmãos. Deus é vivo. Deus é vivo. Eu nunca vi uma manifestação de Deus como essa em plena uma live. Nunca. Aleluia. Eu estou impactado no meu espírito. Deus é vivo. O Senhor é vivo. Glórias a Deus. Adora esse Deus com confiança, irmão. Adora este Deus com confiança. Ele te ouve. A Bíblia fala, achegai-vos com confiança ao trono da graça. Todos os dias que você abrir tua boca para orar, você está diante do trono de Deus. Você está na presença de Deus. Deus está aqui. E Deus vai edificar o nosso espírito. Que o Senhor te visite em nome de Jesus. Que o Senhor te visite em nome de Jesus. Que o Senhor fale contigo em nome de Jesus. Que o Senhor fale com você no poder do Espírito Santo de Deus. Que a glória de Deus se comunique a ti em nome de Jesus. Receba esta unção, esta graça de Deus. Te visite poderosamente pelo poder que é no nome de Jesus. Seja tocado agora, seja tocada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Deus abençoe a tua vida
desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Shalom, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero desejar feliz noite a cada um que está aqui e que o nosso Deus te abençoe poderosamente. Vamos terminar esta transmissão e amanhã nós voltamos em grande, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, povo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.